Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Não há efeito sem causa. Tudo que existe é de uma origem só, racional, puro, limpo e perfeito. Esta é a qualidade do que entendemos por gente, que são os filhos de Deus. Logo, todo bicho irracional já foi gente e não deixa de ser filho de Deus, mesmo descendo de classe. O que não se conhecia era a categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. Porfírio, todos os animais que a gente vê já foram gente, desceram de classe, todos que a gente está vendo no mundo, todos já foram gente? Sim, todos já foram gente, porque gente é o Filho de Deus. O Filho de Deus é gente. Deus não fez bicho. Lógico, então, os bichos irracionais são descendentes que desceram da classe. Eu gostaria apenas de explicar, dentro daquela aprendizagem que nós tivemos com o mestre Manuel, o senhor Manuel Jacinto Coelho, logo no primeiro dia que o conheci pessoalmente, isso já faz pouco mais de 40 anos, umas 2 ou 3 vidas vividas, ele chegou, me entregou alguns prospectos, naquela época, 1970 e pouco, sem detalhes. E aí, então, ele me chamou muito a atenção para o fato da categoria. O que a humanidade não conhece é a categoria. Nós somos seres de origem racional na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E de lá para cá eu vim estudando que é esta categoria de vida. E aí, o que eu posso hoje, e claramente, e muita gente certamente pode falar isso, é a categoria em que a vida ela é assumida provisoriamente num corpo de matéria, mas ela existe num corpo de energia. A vida verdadeira está num corpo de energia que produz um efeito, uma sombra, que é o corpo de matéria. Essa é a categoria de bicho, feito pelo pingo d'água, que é a semente. Então, tudo que nasce neste segundo mundo, nasce de uma semente. É uma categoria de bicho. Bicho não é ainda aquela questão do comportamento, é o bicho da categoria. Então, a mecânica da vida, de manifestação da vida, é que, provisoriamente, assume uma forma material, mas a vida eterna continua como que um rosário, um fio, em que cada conta é uma expansão daquela vida para se manifestar na matéria, o rosário, uma conta, aquela vida acaba, mas o rosário continua. E esse rosário chama-se corpo de energia racional, que é a verdadeira ou a primeira materialização, o primeiro mundo. Então ali vive o habitante ou o vivente de vida eterna. O vivente de vida eterna está no fio do rosário. É aquele que dá a sombra para a formação do micróbio, o micróbio que vai formar o ser material, na classe racional ou na classe irracional. A diferença das classes está na vinculação, que na classe do irracional, o vínculo não está materializado na glândula pineal. Então, o animal irracional tem glândula pineal, todo vertebrado tem, mas não vincula na classe a energia racional, do raciocínio. Porque ali, no irracional, Deus não pode mais comunicar, vamos dizer assim, só a natureza, a parte elétrica e magnética. O que nós temos a considerar é isto. O fio do rosário é o vivente de vida eterna, onde está a energia do habitante, daquele habitante, vamos entender isto pela organização, e a semente que ele produz, a semente vai gerar um corpo de matéria na classe que faz por onde merecer.
Cada ser que está no mundo já foi gente. No princípio, na categoria de bicho racional, os primeiros a nascer do chão eram todos animal racional. Não existia o animal irracional. Claro que ainda numa forma eterna, de uma pureza, que a Terra ainda era uma energia pura, e com a poluição, as degenerações, é que os primitivos que nasceram do chão deixaram de ser eternos, porque as primeiras gotas de água que começaram a colocar na boca que deram a expansão aos órgãos, e aí então começou a mecânica material a se manifestar no organismo daquela sombra. Mas a categoria do bicho racional é uma só, de uma origem só, e a classe é o que cada um faz por onde merecer. Ou é racional, aqueles que permaneceram obedientes, e etc., etc., e os que abusaram, cometeram crimes contra a natureza, as próprias degenerações e deformações foram formando as classes inferiores. Isto responde àquela clássica pergunta: aqueles bichos que estão ali são nossos irmãos? Sim, mas uma classe inferior. Essa é a resposta certa com a lógica das transformações. A saída da categoria está na desmaterialização, aí é outro processo. Então, a reencarnação do raciocínio é sempre o mesmo ser naquela classe que ele faz por onde merecer. Doutor Carlos, vamos acrescentar mais informações? É verdade. A reencarnação do raciocínio versus ninguém tem espírito no corpo. No 8º volume do Histórico, tem uma pergunta sobre o corpo de energia racional. E o racional superior responde textualmente dizendo que o corpo de energia racional é o causador da pessoa, mas está no espaço, ligado ao eu. O eu é campo eletromagnético e o tu é matéria. Então, quando tem a descida de classe, esse corpo de energia racional fica no espaço e o corpo que a pessoa passa a ter direito é um corpo de animal irracional. Tanto que os irracionais têm glândula pineal, né? No início as pessoas ficavam se questionando, eles têm glândula pineal, só que a glândula pineal dos irracionais está travada no campo eletromagnético. Eles têm orientação pelo campo geomagnético da Terra, as procelárias, aves migratórias, os peixes fazem esse percurso no planeta inteiro, voltam aonde eles nasceram para se reproduzir, etc. Glândula pineal. Mas está travada no campo eletromagnético porque o corpo de energia racional não dá mais causa a um animal racional, porque a pessoa não se ligou à natureza e a fase mudou, então a categoria prevalece. É o vínculo, né? Desce. O irracional ele só não tem o o vínculo, mas Exatamente. A construção orgânica dentro da organização é a mesma, naquela classe. Repetindo o que a gente já falou outras vezes aqui, por exemplo, Jung, Carl Gustav Jung, ele diz que o corpo é o inconsciente visível. Quando a gente lembra no Amarelão, no livro Amarelo terceiro, tem O Caminho do Bem, é uma lição muito espetacular, só falando assim. Então ele fala que tem os planos da mente, parte consciente, subconsciente e inconsciente, divide essas partes, bom, mal e variante. O mal ele diz que é ruim, não é que é mal, de ser mal, né? E a pessoa está ligada a 9 pontos em cada momento, isso está variante. Quando tiver imunizado, vão ser os 9 pontos bons, 3 na parte consciente, 3 na parte subconsciente e 3 na parte boa do inconsciente. Aí está imunizado, né? A maioria está variante. E o irracional ele fica travado porque ele perde essa parte consciente, ele perde essa capacidade de se ligar em cima, de voltar agora, né? Ele vai seguir as transformações. Então essa é a colocação de Jung. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, autoridade mundial em glândula pineal, neurocientista brasileiro, ele diz que a gestação é a materialização de um espírito no ventre feminino. Ou seja, nós que fazemos esse corpo, tem o conceito na física, modelo organizador biológico, é o nosso campo de energia pessoal que controla e faz esse corpo. É uma unidade mente-corpo. Todas as terapias naturais
homeopatia, acupuntura, tudo que se trabalha com mente e corpo, energia mente e corpo. Essa unidade mente e corpo com o pensador está dissociada, não funciona. E aí, quando chega na dissociação completa, perde o vínculo. Perde o vínculo, só pode nascer. Primeiro vai ficar monstro, enquanto durar nessa forma humana, né? Que é o que está acontecendo aí. Seca o sentimento de humanidade, não tem mais ligação de cima, vai fazendo sem pensar, sem sentir o que está fazendo, é um monstro. Na próxima, tudo uma transformação, não tem como, não vi como irracional, né? Eu só complementando aqui, ao a gente poder conversar assim mais livremente, para que as pessoas possam compreender exatamente o que a gente tenta explicar, porque não somos dois em um só nesse aspecto, somos apenas um. A preservação da vida material é super importante, porque é a única forma que o corpo de energia racional tem de se desenvolver. Compreender? Porque esse corpo de energia racional não tem essas partes que o Dr. Carlos acabou de falar, essas 9 formas de sentimento. Então, o corpo de matéria é a forma desse corpo de energia produzir a semente e se materializar. Porque ele, ao entrar na categoria, e é isto que nós temos que deixar bem claro, caiu naquela categoria, o corpo de energia racional perde toda a consciência. O corpo de matéria visível, que é a sombra, ele passa a ser a forma dele poder se desenvolver. Então, a encarnação do raciocínio na forma provisória da matéria é para dar chance àquele vivente de vida eterna que fica como que, vamos dizer assim, numa forma de limbo, né, no espaço, enquanto não tem um corpo de matéria. Então, o corpo de matéria é uma necessidade. Por isso, ele tem que preservar a matéria. A natureza fez assim porque os habitantes que mais abusaram foram à extinção, se materializaram no chão e a natureza se transformando, criou o pingo d'água, que o pingo d'água é que faz nascer do chão aquele ser na categoria de bicho. Mas antes disso houve uma formação muito grande, não é? Que o tempo da formação cosmogônica. Ainda não era a categoria de bicho, era a classe racional, o animal racional de vida eterna. Quando chega no 16º degrau, que está no livro Universo em Desencanto, 16ª eternidade, perde a eternidade e aí entra na categoria de ciclos de vida de matéria. Mas somente na matéria consegue ter essa capacidade de se desenvolver. Por isso que a população mundial ultimamente aumentou muito, para dar a oportunidade a todos estes habitantes que estão materializados na categoria de bicho, quer dizer, o corpo de energia racional que está no espaço, tem que ter muito aparelho na Terra para que todos tenham a oportunidade de desenvolver o raciocínio na fase racional que agora entrou a partir de 1935. Os que se recusarem a conhecer já vão descendo para a classe inferior. Mas todos terão que ter essa oportunidade e por isso é que houve a expansão demográfica, porque é uma infinidade de corpos de energia no espaço aguardando, dentro de um tribunal, a sua manifestação na vida da matéria. Tudo que nós aprendemos com os nossos antepassados e irmãos espíritas que ainda ministram a doutrina espírita é válido. Mas é necessário o avanço que todos aqueles que militam no campo espiritual, há a necessidade de compreender que é uma mistificação dizer que tem um espírito no corpo. Ninguém tem espírito no corpo e quem disser isso é um grande mistificador. Palavras textuais do nosso mestre na TV pública e falou isso na televisão, né? Textualmente sobre o Chico Xavier, nosso iminente. É verdade. Estava conversando entre um programa e outro com o Luiz Cláudio aqui, desse programa lá do Wilton Franco. O nosso mestre, ele foi perguntado especificamente sobre isso, ele falou, a polícia tinha que ter um corpo de médios, os melhores médios, e ninguém mataria ninguém, porque o espírito voltaria e falaria, olha, onde está a arma escondida, quem foi o fulano, quem matou. Então, isso daí é uma mistificação. Mas nós somos os mesmos a nascer. E complementando aqui, que eu sempre falo, mas pouca gente conhece, é o Universo em Desencanto, Obras-Primas de Francisco de Assis. Ele diz, vocês são espíritos materializados. É uma coisa só.
Materializado, juriscondensado. O karma está todo já dentro da áurea da pessoa. E num outro ponto ele fala, vocês são espíritos, com letra minúscula, letra E, filhos do espírito, com a letra maiúscula, quer dizer que está falando do puro espírito, que é o corpo de energia racional. E os habitantes do astral inferior, que são os espíritos, esses não estão em outra categoria. Eles não estão na categoria de bicho. Categoria de bicho são os corpos de energia que precisam desses aparelhos de matéria, que somos nós que estamos aqui. Os verdadeiros espíritos, habitantes do mundo espiritual, é uma outra categoria, porque o corpo deles é o corpo original. Eles não perderam o corpo, eles não se materializaram no chão, eles se materializaram no campo eletromagnético. E acima deles é o astral superior, aí são os habitantes do mundo racional, que perderam um pouco da sua vida para o foco de luz, mas são puros, limpos e perfeitos no astral superior, outra categoria, porque mantiveram o corpo e as virtudes. E os do astral inferior mantiveram o corpo e perderam todas as virtudes. E a categoria do chão perderam todas as virtudes e os corpos ficaram transformados em vírus artistas, já falamos isto aqui. Então, a categoria, que era o que a humanidade não conhecia, a categoria do bicho racional. Por isso é que a semente que forma o irracional é a mesma semente que forma o racional. A diferença está na vinculação, repetindo mais uma vez, que é a qualidade de gente. O bicho irracional deixou de ser gente, porque cometeu crimes contra a natureza. Então deixou de ser gente, mas não deixou de ser filho de Deus. No final das contas, isso é textual no livro. Acabei de estudar esse assunto, podendo afirmar isso com toda a clareza do que eu aprendi nesse aspecto. Não deixa de ser filho de gente, porque o verdadeiro Deus criou o animal racional numa classe só. A segunda classe é efeito da degeneração e transformação da massa, da planície, da água, da terra, que tudo que se multiplica vai degenerando. Daí a classe inferior ser o processo que a natureza tem de fazer todos voltar. Porque a classe do inferior é um processo de desgaste da máquina de matéria. E o corpo de energia vai acabar se desmaterializando, só que pelo processo mais demorado. Então, todo bicho irracional vai voltar também, mas no processo de transformações. E o que está na classe racional? Pode voltar agora com a imunização racional, com o livro Universo em Desencanto. A cultura racional vem para recuperar aqueles que estão na categoria. Mas a classe de animal racional terminou, ou está terminando desde 1935. Portanto, animal racional está em extinção. Ou sobe para a classe de aparelho racional, ou desce, continua o processo das transformações na classe inferior. A vida espacial é o aparelho racional, liga com a cultura racional, ou desce. Então esse é o juízo final, acabou o animal racional. Por quê? Porque a matéria não tem mais como sustentar essa classe de vida. O raciocínio na matéria não mais vai poder funcionar na lógica, mas vai funcionar na transformação. Por isso o irracional é de origem racional também, já foi gente, e se transformou em bicho porque cometeu crimes contra a natureza. Por isso, criou-se uma classe inferior para os mais rebeldes. A classe de matéria, mesmo quem está de animal racional, já foi rebelde, mas ainda temos uma chance de retornar. Depois dessa, acabou a chance, é a própria natureza que vai fazer voltar. Um complemento rápido aqui, o hinduísmo fala que a pessoa desce de classe para classes inferiores, formas bestiais, né? Eles falam isso, na parte do esoterismo do Islã também tem isso, né? Então isso não é uma novidade. Tem um texto do Racional que ele diz que os sábios do passado sabiam que esse segundo mundo era uma queda de uns tantos do primeiro mundo e que aqui eram os mesmos a nascer até a ligação e a volta. Mas as tradições antigas foram se tornando lendas, no artifício viraram apenas folclore. Então, o conhecimento dessa parte espiritual ficou mais cheio de mistérios. E com o mistério a pessoa não consegue discernir, usar o seu raciocínio para saber que ela é uma coisa só, né? Isso é a prova de que não tem um sobressalente astral no corpo.
cultura racional. O nosso tempo foi muito curto, Porfírio, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que muita gente que assistiu agora, está assistindo o vídeo, deve ter feito. Se todos os animais já foram gente, quando você come um frango, um porco, um boi, você está comendo, você pode estar comendo um parente seu? Até uma alface também. Vamos falar disso de outro programa ou ainda dá tempo? Não, o próximo vídeo a gente fala e dedica a isso, vai ser muito interessante. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto e salve!